Boa tarde a todos. Meu nome é Constantino Costantini, sou o diretor científico do Hospital Constantini, em Curitiba. Agradecer a presença de todos vocês aqui para estarem compartilhando conosco essa sessão essa que fala sobre a doença arterial coronariana, mas com foco muito importante no que é a base da doença, que é a placa aterosclerótica, certo? Sabemos as consequências, sabemos como tentar diminuir o impacto da doença arterial coronariana, mas para chegar a isso a gente precisa entender bem como ela se forma e como ela se inicia. Então, esperamos ter uma sessão que possa ser produtiva para vocês, no sentido de ter um entendimento da doença desde o início, desde a sua formação, até o impacto que ela tem no dia a dia dos nossos pacientes. Para essa sessão, vamos ter a prestigiosa participação de algumas figuras bem conhecidas por vocês. Então, a dinâmica, vou chamar todos os palestrantes para sentarem aqui. Teremos palestras entre 20 e 30 minutos e, no final, se tivermos tempo, faremos uma discussão com perguntas que podem ser enviadas aqui para mim. Eu vou estar no tablet respondendo e repassando essas perguntas para os expositores. Então, gostaria de chamar o Dr. Gilson Soares Feitosa, quem vai dar a primeira palestra. O Dr. Gilson é professor titular da Escola Baiana de Medicina, diretor de ensino e pesquisa do Hospital Santa Isabel da Santa Casa de Bahia, é um membro do Conselho Consultivo da SBC, prévio presidente da nossa sociedade. Dr. Constantino Roberto Costantini, que é o diretor do Hospital Cardiológico Constantini, chefe de hemodinâmica do nosso hospital, quem vai estar dando a segunda palestra. Dr. Sérgio Tarbini, acho que ainda não chegou, ele estava participando de uma outra sessão aqui ao lado, mas já na sequência ele se soma aqui à equipe. O Sérgio é membro da equipe de hemodinâmica do Hospital Constantini, é o diretor do ensino e pesquisa do hospital. Por último, e não menos importante, o Dr. José Antônio Franchini Ramires. Não sei se o doutor já chegou. Dr. Ramires, ainda não? Bom, quando o Dr. Ramires chegar, então, ele se soma aqui à equipe. O Dr. José Antônio Ramires é professor titular sênior da disciplina de cardiopneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e vai estar finalizando com a última palestra a sessão. Então, sem mais demoras, gostaria de convidar o Dr. Gilson, quem estará abordando a visão atual do tratamento clínico orientado pela cardiologia na doença arterial coronariana. Doutor Costantini, família Costantini, eu agradeço uma vez mais o convite para estar presente a esse evento. Quero cumprimentar todos os presentes e vou lhes falar sobre a visão atual do tratamento clínico, orientado pelo cardiologista na condição de uma doença arterial coronariana. Esse é um estudo muito clássico, uma avaliação muito clássica, complexa, mas que nos traz uma mensagem muito significativa do que se consegue fazer com a doença arterial coronariana. Esse é o chamado IMPACT. Aqui eu lhes mostro o que foi feito nos Estados Unidos. Ele foi reproduzido em vários outros países do mundo com resultados semelhantes. Eles nos mostram que sim, a mortalidade por doença arterial coronariana no mundo tem se reduzido, mas ele fez uma avaliação muito detalhada, complexa, de correlação dos diferentes fatores e suas modificações ao longo do tempo e naquilo em que esses fatores contribuíram para tal redução de mortalidade. Então, redução de fatores de risco é quem melhor contribuiu para a redução de doença arterial coronariana. Houve uma redução da pressão arterial na população, houve redução do tabagismo, do colesterol e um aumento de atividade física. E, somados,
contribuíram para 61%. Mas surgiram as inovações do tratamento. O tratamento do infarto foi uma contribuição muito relevante para quem tem infarto e é atendido nessa fase. A prevenção secundária teve seu importante papel como tratamento clínico. Tratamento das complicações, como, por exemplo, insuficiência cardíaca, manifestação da doença angina, um aperfeiçoamento da maneira como a terapia intensiva foi construída e se desenvolveu, que teve uma enorme contribuição para os resultados, e as estatinas. Tudo isto a despeito do que verifica-se no mundo atual. Uma ameaça de anulação de todos esses benefícios, com o crescimento da obesidade, que é no momento um fenômeno mundial, e muito em consequência disso também do diabetes. Mas eu quero chamar a atenção de que foi o tratamento clínico preventivo ou específico voltado para algumas condições quem muito contribuiu para a redução de doença arterial coronariana. Estes são não farmacológicos. Tratamento clínico não farmacológico que inclui dieta, que inclui exercícios, uma diminuição de ansiedade e depressão quando for possível de ser feita, entre outros. Vamos considerar alguns desses elementos do tratamento não farmacológico. Vamos começar pela dieta. Há várias, Mediterrâneo e várias outras, mas a mais bem testada é essa. É o DASH, a dieta DASH, que limita a ingestão de sódio, recomenda que as pessoas comam menos sal. Também se limitem a reduzir um pouco aquilo que seja gordura saturada e alimentos com muito conteúdo de colesterol. Essa dieta também incentiva o consumo de verduras, legumes, frutas, peixes, leite, principalmente desnatado, e derivados que sejam de baixo teor calórico para ajudar a controlar o peso. Essa é a dieta DASH. Ela é importante, ela é muito importante. Ela deveria ocupar os minutos significativos de uma consulta cardiológica com o paciente, no sentido de convencê-lo a segui-la. Por quê? Vejam que quando ela assim é feita, obtém-se da maneira que se quiser verificar, no modelo de acompanhamento curvilinear ou no modelo linear, não importa, se o indivíduo estabelece um score, esse score é chamado score DASH, em que à direita da abscissa verifica-se o extremo de 40. Nesse score significa uma grande aderência à dieta DASH. Ou, no outro extremo, o indivíduo que se aproxima do 0,8. Esse é um indivíduo que não respeita muito a dieta DASH. Vejam que, independente da maneira como isso foi verificado, aderir a uma dieta, conforme dito, traz grandes benefícios na redução de doença arterial coronariana. Então vejam que, volto a dizer, esse entendimento, o convencimento do clínico e a tentativa dele de convencer o paciente deveria ocupar uns bons minutos de uma consulta clínica. Isso é a dieta. E que tal exercício? O exercício é importante e vejam, eles podem ser resistivos ou de exercícios de resistência ou em exercícios aeróbicos. Eles têm resultados distintos. Todos eles são importantes, mas eles têm resultados distintos. Naquilo que nós estamos discutindo hoje, que é doença arterial coronariana, sem sombra de dúvida, os exercícios aeróbicos são os melhores. Vejam aqui, ao longo da possibilidade de
documentados, mensuráveis, quer para músculos, quer para o metabolismo, para a função vascular, ou o coração, que é o que nos interessa nesse momento, os benefícios, a intensidade do benefício varia de acordo com o seu tipo, e sendo que os de endurance, os exercícios aeróbicos, caminhadas, trote para quem possa fazer, trazem os maiores benefícios para o coração. Claro que o exercício resistivo é útil, devem ser estimulados igualmente, mas para o coração mesmo, são os exercícios aeróbicos aqueles que devem ser mais estimulados. Aqui se vê uma demonstração disso e naquele indivíduo que, tendo doença coronária crônica e não tendo insuficiência cardíaca, os maiores benefícios foram colhidos realmente foi com a atividade física aeróbica. E aí, vários recursos clínicos foram surgindo agora, farmacológicos, ao longo do tempo, que beneficiaram muito a população. Destacadamente, as estatinas. As estatinas representam, até o momento, um enorme avanço em doença arterial coronariana. Então, o mundo deveria comemorar muito o surgimento do conceito, o desenvolvimento do conceito e o aparecimento de estatina reduzindo LDL. Isso desde 94, quando surgiu o 4S, seguido pelo OSCOP, logo em seguida. Todos foram constantes em repetir a constatação de que estatinas convenientemente utilizadas reduzem mortalidade. Isto é baseado em evidência construída. De modo que, eu volto a dizer, deveria ser uma parte do tempo de uma consulta do cardiologista no consultório. Enfatizar isso. E é importante que seja enfatizado assim, dadas as notícias viciosas e inadequadas que surgem se opondo à estatina. É nosso papel, assim, como um processo educacional, mas individualmente com o paciente, ser capaz de convencer o paciente da realidade do que é a estatina, o grande benefício que traz, sim, o potencial benefício que traz, opondo-se àquilo que, por motivos os mais variados que não interessam discutir aqui, surgem negando o seu valor. Estatinas então, surgem como um grande benefício. Hoje está muito claro que elas devem, em quem tem DAC, devem ser usadas as de moderada potência ou de alta potência. Aparentemente, só fazer isso já é benéfico, mas eu acho que está claro também que se deve ter metas. E essa meta será, como estabelecido no momento atual, abaixo de 55 miligramas de LDL. Essa é a meta. Se isso não é atingido por estatina, surge um novo recurso. É o acréscimo de ezetimiba, que por outro mecanismo, impedindo a absorção de colesterol, ajuda em reduzir, até atingir a meta que foi aqui mencionada. Se isso não é possível, deve-se ir adiante, porque o LDL, seu controle e sua redução é que fundamentalmente trazem benefício clínico para o paciente. E aí surgem os inibidores do PCSK9, que complementam bastante, são muito eficazes, complementam aquilo que a estatina faz, e para atingir metas, quando possível, porque ainda nos deparamos com o problema de preço desse produto, deve ser estimulado. Mas há os intolerantes à estatina. Não são comuns. Em ensaios clínicos, olha, eles são assim, de 3% a 5%. Dá a impressão, na prática clínica, que deva ser um pouquinho maior do que isso. Mas, quando isso surge, começam a existir recursos. Um desses recursos é o ácido bempedoico, conforme validado pelo estudo CLEAR, que mostrou a prova do conceito de que reduzir
a produção do colesterol lá em cima, na cadeia sucessiva metabólica que leva à sua produção, é capaz de também, embora com um pouquinho menos de intensidade do que a estatina, que inibe a HMG-CoASA redutase, um pouquinho abaixo da cadeia, de reduzir eventos. O CLEAR demonstrou isso claramente. Bom, o mundo evoluiu para aceitar o bempedóico. No Brasil surge este, em combinação já de saída com a ezetimiba, o nome é Nustendi, e nos intolerantes tem esse recurso para reduzir o LDL colesterol. Mas há quem esteja imaginando essa possibilidade também para quem usa a própria estatina e não atingiu a meta. Estudos estão sendo desenvolvidos nesse sentido. E existe nos intolerantes à aspirina a possibilidade do inibidor do PCSK9. Assim como os antiplaquetários, em prevenção secundária, não em prevenção primária. Em prevenção primária, há pouco espaço para o uso de aspirina. Pouco espaço. Ao contrário do que se pensava há 10 anos atrás. Mas em prevenção secundária está estabelecido que, sim, a aspirina, a clopidogrel, a aspirina, entre outros, antiplaquetários podem ser usados. Surge, mais recentemente, o pensamento clínico de que há um outro elemento que participa na formação de placas e sobre o que nós podemos atuar. Essa maneira, esse mecanismo é o de inflamação. O Dr. Peter Lieb, que frequenta várias vezes o nosso congresso, é uma das lideranças em apontar para esse sentido e utilizou como prova de conceito desse fenômeno o canakinumab. O estudo foi o CANTOS, que mostrou que indivíduos com baixo colesterol, mas que tinham um PCR um pouquinho aumentado, o uso desse produto, que é um anticorpo monoclonal, é capaz, sim, de reduzir eventos coronarianos. Certamente que foi só para prova de conceito. Canakinumab é um medicamento quimioterápico, extremamente caro. Jamais poderia ser a ideia de se usar numa população tão atingida pelo fato, tal produto. Mas provou o conceito. Em seguida a isso, vem agora recursos mais reais, mais exequíveis, sob a forma da colchicina. Alguns estudos, eu apenas aqui destaco o LODOCO 2, que mostram que em situações especiais, de doença arterial coronariana mais grave, acrescentar colchicina em pequenas doses pode trazer benefícios adicionais a pacientes que já estejam na sua terapia máxima, estas que eu acabei de mencionar. Há lugar para colchicina, sim, num número razoável de indivíduos. Mas, lembrando que existem outros recursos farmacológicos, os inibidores de ECA e BRA devem, em doença coronariana, ser usados, quer o indivíduo tenha hipertensão, quer não tenha. Quer ter insuficiência cardíaca, quer não tenha. Tem propriedade anti-aterosclerótica o inibidor de ECA. Beta-bloqueador se o indivíduo tem angina, ou se tem disfunção do ventrículo esquerdo. O inibidor de SGLT2 com diabetes. Mas, se o indivíduo tem insuficiência cardíaca, deve-se usar com ou sem diabetes. São as glifosinas. E análogos do GLP-1 em indivíduos obesos, com ou sem diabetes. Reduz eventos coronarianos. Já os beta-bloqueadores, antagonistas de cálcio e nitrato, são usados como anti-anginosos. De modo que é esse todo o arsenal clínico que nós temos a oferecer, e percebe-se claramente, nos dias atuais, levando-se em conta uma coisa chamada de aderência ao tratamento, que é problemática para situações crônicas, a tentativa de chegar a uma situação onde se tenha usos subcutâneos
a intervalos de tempo com o propósito principal de facilitar a adesão ao tratamento. Sendo esse o caso, por exemplo, no indivíduo com doença arterial coronariana, que tem diabetes, alguns produtos desses que reduzem o nível sérico, com injeções subcutâneas periódicas, como nós já vimos. A tisepatide tem um mecanismo dual e é um recurso que se acrescenta mais recentemente. Da mesma maneira, por exemplo, que tal este? O inclisiran, agindo de uma maneira a modificar a mensagem proferida por RNAs, é capaz de diminuir a produção de inibidor do PCSK9 com injeções semestrais, obtendo resultados dessa maneira que se mantêm. Então, perspectiva de excelente ampliação do recurso clínico para o tratamento de DAC. E o que dizer do zilebesiran? Também pela mesma estratégia de modificação da mensagem providenciada pelo RNA, agir diminuindo a produção do angiotensinógeno no controle de hipertensão. Vejam, foi capaz de fazer isso com injeções assim, muito periódicas. E é o futuro que eu acho que nos traz a perspectiva de nós passarmos a usar novos medicamentos com usos assim, muito espaçados, garantindo-se aderência ao tratamento. Para encerrar, eu quero lhes trazer como reflexão esse estudo. Esse estudo, o estudo CARE, ele pegou pacientes que, tendo feito quer cirurgia, quer intervenção percutânea, foram acompanhados por 6,6 anos. Eles, nesta particular observação desse estudo feito nos Estados Unidos, procurou-se levantar a aderência dos indivíduos ao controle de fatores de risco por recomendação e ou medicamentos. E o resultado que se vê é esse aqui. Houve nesse estudo até uma pequena superioridade para a cirurgia em relação à intervenção percutânea naqueles indivíduos ditos não aderentes às recomendações clínicas médicas. Então, aqui eram indivíduos que, de 6 fatores de risco, eles não controlaram 6, controlaram 2, 3 fatores de risco apenas. Assim é, esses do mesmo grupo, agora vejam o que acontece nos indivíduos que atendem à recomendação médica, é esta curva de sobrevida. Com isso, eu encerro dizendo que o tratamento clínico tem fundamental relevância em preservar, melhorar a condição clínica do paciente e garantir os resultados obtidos por intervenção percutânea e ou cirurgia de revascularização. Muito obrigado. Obrigado, doutor Gilson. Aproveitar a troca de palestrantes, chamar o doutor Ramírez e o doutor Sérgio, já para ficarem aqui em cima, já ficarem acomodados aqui. Pode subir dos dois lados. E, enquanto os senhores vêm, chamar o doutor Constantino. O doutor Constantino vai estar falando para a gente agora sobre ultrassom intravascular, o que aprendemos nos últimos 30 anos, palestra com uma abordagem bem interessante em relação ao entendimento da doença aterosclerótica. Obrigado a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite, a possibilidade da Sociedade Brasileira de Cardiologia nos dar esta possibilidade de ter este espaço que anualmente podemos estar presentes como instituição e tocar abordar temas que têm impacto clínico. Vejam vocês, eu sou formado em clínica, para depois, por descarte, o professor de CUR me diz, bom, entra na hemodinâmica se você já passou por terapia, já passou por hipertensão, passou por válvula, passou por congênito. E bom, eu entrei em hemodinâmica, então, mas minha formação
a quien debo a minha formação clínica que eu tive fundamentalmente em São Paulo. Eu sempre digo que a gente tem que ter perseverança em procurar algum ponto que a gente não esteja satisfeito, ir procurando, ir atrás desse ponto. Então, queria agradecer a nossa instituição, hospital, a parte administrativa, a parte de enfermagem, técnicos que estão aqui presentes, médicos, colaboradores, que sem eles não estaríamos aqui. E também agradecer a meu assistente de produção científica, que é Marcos Denk, que provavelmente sem ele não poderia estar aqui, falando desta forma. ¿Qué aprendemos en 30 años? ¿No? Primero, yo no tengo conflicto de intereses, nunca tuve con nada. Mi conflicto de interés es cumplir con mis guías, que fueron el profesor de CUR, mi padre y el doctor Macruz, que me enseñaron humildad, lealtad, honestidad y gratitud. Antes de avanzar, un pequeño y singelo homenaje a un amigo que perdemos recientemente, el doctor Lázaro, gran compañero, una persona que quien conoció sabe que es una grande perda, mas está na dianteira da gente. Segunda perda recente, Jonathan Tobis. Eu já fiz homenagem aos dois, porque aí já a homenagem se faz, como dizia o doutor Favaloro, homenagem fazem depois de morto, não. Eu acho que tem que fazer em vida. Eu fiz para os dois já em vida. Então, faço depois também da partida. Quem era eu em 1970? Um estudante, como vocês, muitos de vocês, que faziam cardiologia e me sentava sempre nas primeiras filas para tirar foto de lo que eu podia depois ir ler ou aprender em casa. Então, era eu quando em 1971 me pide un gran médico de cardiología infantil que fizesse o cateterismo, a coronariografía da prima dele. Foi minha primeira coronária VIP, digamos, ¿no? Una pessoa importante. Eu só fazia congénitos durante 6, 7 meses, que foi o que o doutor Norberto me disse. Primeiro faz congênito, faz faló, quando faz um faló, vai fazer uma coronariografia com um olho e uma mão, verdadeiramente. Então, quando fiz isto, nós tínhamos clínica, anatomia, víamos esta lesión, es leve, moderada, importante, lo que decía el doctor Sonis. Llega el doctor Macruz y pregunta, ¿qué dio mi paciente? Le digo, olha, doctor, está ahí, firme, una lesión que no es importante, es leve. Ela tem clínica. Falei, bom, doctor, en eso que estamos falando, llaman do 8º andar y dicen, a paciente que fez cateterismo está com infarto agudo. Meu Deus do céu. Aí eu trouxe para a sala, apareceu um gênio, para mim foi um gênio, Norberto Galeano, que na presença do Dr. Macruz estava a lesão total da coronária direta, como vocês veem aqui, esta era a lesão total. Ele passou um catéter Sony, recanalizou a coronária e foi um dos 4 primeiros pacientes que ele publicou. Qué pena que no se publicó internacionalmente, porque esto fue un marco de un individuo, de él, Macruz, profesor Servini, en fin, profesor de CUR, que apoyaba, de 20 años antes de cualquier recanalización mecánica en infarto agudo. Son en 74 que aparece o doctor Gold, en que él fala da cascata de isquemia, cuando le va obstruyendo arteria coronaria y muestra que cuando obstruyen 70% obstrucción medida por flúometro, ve que se altera metabolismo, se altera contractilidad y se altera ST. Las 3 cosas que víamos lá nos CIDERS. Y él marca 70-75% como lesión crítica. Bueno, pasó tiempo, se sigue con cirugía cardíaca, aparece o balón, angioplastia, stent, y el doctor Eduardo
me convida para participar do simposio que ele fazia em 94 para falar dos primórdios do stent. E eu disse para ele, doutor Eduardo, veja bem, eu tenho péssimo resultado, tem obstrução de coronária, fecham em 30% depois que coloco stent. Disse, não, venha, vamos conversar. Aí fui, mostrei experiencia con Palmachá, con Jan Turco. Porém, fue en 95 este señor, Jonathan Tobis con Colombo, que esta trombosis que era de 25, 30 o más %, por más colocación de stent, demuestran que con ultrasonido vían que el stent no estaba expandido y que era un factor de trombosis para cualquier stent. Acrecentan aspirina y ticlide, que era el primero antiadhesivo de esa época, y disminuyen la trombosis 0,9. Opa, inmediatamente fui, compramos o primeiro Clearview e ao mesmo tempo compramos o Radi, que era para começar a fazer reserva de fluxo coronário. O que é ultrassom? O ultrassom é ver por dentro lo que é uma coronária em seu diâmetro, en su característica de placa, si una placa fibrosa, si una placa lipídica, si una placa calcificada. ¿Y qué nos muestra? Esto es 1,2 milímetros, mucho menor que un stent. Esto es de fácil utilización y nos muestra esto, una placa lipídica que para o clínico é o futuro de tratamento de vocês. Vocês vão tratar placas. Esto que o Dr. Gilson falou. Vocês vão tratar placa de ateroma diagnosticada precocemente con una boa tomografía coronaria y probablemente certificado no con ultrassom. Luego comenzamos a usar OCT, que es tomografía intracoronaria, y que eso fue bem depois. En ese momento yo falei en Río de Janeiro en 95, que era ultrassom dependiente, y aparece un editorial en Circulation de Patricia Rui y Carlos Di Mario diciendo ¿quién es o trombótico? ¿Quién que produce o trombo? ¿É o stent ou o médico, o intervencionista? Éramos lógicos, nós não sabíamos colocar stent. Então, qual foi o motivo que desde aquela época, nós, a pesar de nós insistir, esto é ano 2000, que já falávamos que a bifurcação era mandatório fazer ultrassom, porque aí podíamos ver qual era o diâmetro da artéria, qual era o diâmetro do ramo lateral, qué tipo de lipídio tema, si era lipídio molinho, si era fibrótico, si era calcificado, si usaríamos algún método alternativo de modificar esa placa. Y eso era mandatorio utilizar ultrassom. Y vean vocês, esto ha presentado en American College en 2010, cuánto tiempo después, mostrando como una trombosis por stent. Esto no es trombosis de stent, eso es trombosis de quien colocó ese stent ahí. Este es un stent desarrollado en el tronco de una coronaria y esta calcificación no tiene stent ningún que permita abrir adecuadamente una arteria si no es predilatada. Entonces en aquella época me decían que era un fanático, bueno, yo utilicé como o famoso profesor da Mayo Clinic, que mostraba siempre un cartoon y decía, yo dije, olha, aproveité esto de Mafalda, de un cartoon de Argentina, Deus, dá paciência para a gente que não me suporta, porque eu não vou mudar, dizia eu, na época. E eu sou ultrassom dependente, e dizia isto. E vejam vocês que em 2011 aparece o primeiro análise randomizado de 7 trabalhos, em que se randomizaram pacientes que foram para angioplastia guiados com ultrassom e outros guiados com angiografia. E vejam que coisa importante, 2011 já mostrava que os pacientes que eram guiados com ultrassom tinham diminuição do mês, infarto, morte ou revascularização até 2 anos e meio depois. E que passou com isto? Não sabemos o que passou, porque apareceu Syntax, trabalho que todos vocês já devem ter estudado, Syntax 1, Syntax 2, Syntax 1 utilizou, não chegou a 5% de ultrassom, e feito pelos grandes intervencionistas do mundo. Syntax 2, opa, temos que modificar aqueles resultados, vamos usar ultrassom, 84%. E vejam a diferença de mês para quien no usaba ultrassom, no Syntax 1, vean con ultrassom, vean un mes para quien no usó ultrassom, vean para quien usaba ultrassom. Evidentemente que esto fue ampliamente y mundialmente divulgado,
No voy a mostrar ejemplos porque voy a mostrar solo una tristeza que me da que un stent que veio con una expectativa que podría ter sido para muchísima gente como una primera opción de tratamiento, sobre todo para aquellos que colocan un stent na descendente anterior, como medio de dar una posibilidad de no colocar un metal para una posible cirugía, un stent que se reabsorbe. Nos utilizamos este stent, entramos en esta onda era un stent, estudiamos un stent que se reabsorbía y que al mismo tiempo tenía las mismas características de drogas antiinflamatorias que tiene el stent farmacológico. Este es un ejemplo para que ustedes vean de colocar una arteria totalmente grave descendente anterior, diagonal y predilatado. Colocamos 3 absorbos, DA, diagonal, distal. Este es el paciente número 31 de nuestra secuencia. Porém, lo que quiero mostrar es la importancia del ultrassom. Esta arteria circunflexa que dejamos para una segunda oportunidad, que parecía una lesión muy corta, pequeña, ¿qué hicimos? Predilatamos, y cuando predilatamos con balón, esa arteria ya no era de 9 milímetros desde cumplimiento, ya era de 18. Cuando vimos por ultrassom, esto era calcificación total de ese punto, tuvimos que hacer cutting. ¿Y qué hace cutting? Es un balón que rompe como una lámina de bisturí, rompe las paredes para abrir o calcio. ¿Y qué vimos? Ficó que angiográficamente ficó perfecto. Porém, cuando hicimos ultrassom, vemos que este paciente tenía un hematoma que llegaba perto do ósteo da circunflexa. Un stent que podría ter sido 10, 12, 14, 18, se transformó en un stent de 28 milímetros, cubriendo até o hematoma distal. Entonces, esta importancia que nos, terminando estos 100 pacientes, 190 stents, publicamos todos con imagen y ¿qué encontramos? Que no tuvimos ninguna trombosis. Lo que el mundo falaba de que este stent daba trombosis hasta 3% en los primeros 30 días, mas ¿qué usaron de ultrassom? 25% de imagen. Nos usamos 100%. Cero trombosis. Y vean otro editorial, ahora del doctor Colombo. ¿Quién es trombogénico? ¿O stent que es bioabsorbible o médico? Nos que no queríamos usar ultrassom porque levaba tiempo, tomábamos un rayo, en fin. ¿Qué hace el FDA? Suspende la posibilidad de continuar utilizando este stent que está vindo de nuevo ahora con una empresa indiana, con un nuevo stent, estamos haciendo un trabajo, mas aquel fue abortado. Una cosa triste, porque vean ustedes que a 8 años está para ser publicado. Los resultados, yo no sé, diría que hasta son superiores a cualquier stent farmacológico actual. ¿Y cuál es el motivo que no se usaba ultrassom? Es triste esto, mas tenemos que denunciar esto porque clínicos, esto es paraclínico, ustedes tienen que pedir para el intervencionista que ustedes quieren conocer la placa. Ah, doctor, tomo rayo, no me interesa. Si yo te mando un cateterismo y tengo una lesión que es de 60%, quiero saber la placa, ¿qué placa tengo? No quiero, sino ¿para qué voy a hacer cateterismo? ¿Y qué respondieron estos intervencionistas europeos y de Japón? Primero, alto costo, no usaban porque era alto costo. Eso no es verdad para Europa y Japón. Segundo, prolonga, lógico, prolonga, toma tiempo, toma rayos, gasta material. Y tercero, que es lo más grave, no nos pagan nada. Esto está publicado en Neurointervention. ¿Existen o no problemas de interés? Lógico que existen. En nuestra experiencia, lo único que quiero decir de más de 80.000 evaluaciones que nos tenemos, 38% de ultrassom ya usamos no diagnóstico, vindo con una boa tomografía, que a tomografía ya me da una información, no me puedo conformar con imagen angiográfica, porque imagen angiográfica no es más gold estándar. ¿Qué pasó con esto? Yo llamo esto una inmunización cognitiva. Envolve procesos mentales que influencian el comportamiento del intervencionista. No adianta. Falan y ninguém quer hacer ultrassom, o poca gente no país. Y los clínicos tienen que pedir que el intervencionista faça en la dúvida o cuando ustedes quieran saber qué es lo que están por tratar. Só que ahora, ¿cómo mudan las cosas de un día para otro? Greg Stone presenta en Europa, un año y medio atrás, estos 12.000 pacientes en 20 trabajos randomizados. Yo no voy a entrar en detalle, mas vean lo que le demuestra, que 50% de los pacientes que no eran conducidos con ultrassom
ten 52% más posibilidades de trombosis en 5 años. Esto está dito por questões, trabalhos randomizados. E o bom que agora, classe 1A, quando até na nossa sociedade era considerado 2A, B, e queriam, enfim, estávamos atrasados. O último que Colombo nos falou, coronariografia não é mais o gold standard. Acabou. Eu estou falando contra mim? Sim, pode ser. Eu acho que a tomografia, se não é agora bem feita por gente que entenda de placa, que entenda de ultrassom, que entenda de endotélio, é superior a qualquer informação de uma coronariografia que temos que ser honestos, cada um pode se colocar a mão no peito e dizer que significa para cada um de vocês uma coronariografia, que nem ventriculografia se está fazendo mais. Vejam isto. Me dice Marcos Denck, doctor, a direita tem uma placa ulcerada. Cateterismo, nada. Vean o ultrassom, me Deus do céu. Este é a luz boa. Vean a placa com lago lipídico, placa ulcerada. Se lembram do primeiro caso, aquele de 50%, da senhora Nancy? Esto debe ter sido isto que fechou. Então, lo que quero dizer, vean isto, a tomografia, quando a tomografia é bem feita, por gente que sabe, não a tomografia de qualquer lado. Cuidado, eso sou muito crítico. Cor lipídico, uma tomografia. Coronariografia, nada, mas vean ultrassom, gente. Placa calcificada com cor lipídico. Então, hoje o ultrassom não é mais para terapêutica, é para diagnóstico. Esto é minha impressão. Esto foi Colombo, Jonathan Tobin, e es clase 1A y estamos indo para inteligencia artificial. Cuidado, es muy interesante a inteligencia artificial, mas no esqueçamos que esto está publicado por autores canadienses. Cuidado, o nosso trabalho de BBS faz 2 anos que está en revisión y no nos aceitan, parece que ahora nos aceitan para publicar 8 anos de evolución. Y esto está denunciado por autores canadienses que vean que os pagamentos de indústria farmacêutica e dos medical device para os editores de todos os jornais, estão aqui os jornais, não é invento meu. Então, temos que, para os jovens, como decía o doctor Favaloro en 1971, lean las letras pequenas dos trabalhos donde se escanden verdades y mentiras. Pasamos 60 anos óculo dependente. Tem lesión, vai fazer 60 anos. Doença coronária desde Gol, que aprendemos? Quase nada. A doença coronária pegando fogo, e nós cardiologistas que estamos fazendo. E vou começar a entender agora o último trabalho do Dr. Peter Lip. Meu Deus do céu, isso vai ser interessante para fim do ano, para o nosso simpósio, quando venha Greg Stone. Vai ser lindo entender isto, quando se mistura a imagem para um diagnóstico e um tratamento. Então, desde esta época que eu fiz que era eu, hoje sou eu com 80 anos, e me sigo perguntando, passei da clínica, medicina nuclear, cintilografia, OCT, ultrassom, agora cirurgia, não, vamos para STEM, não, vamos randomizado, enfim. E agora vamos com o Syntax 3, inteligência artificial, e a clínica, onde está a clínica? Antes de vocês pedir para o intervencionismo um cateterismo, vocês têm que ser clínicos. E antes de chegar a entender ao Dr. Peter Lip, temos que pensar na clínica do paciente. Eu não tenho nenhuma dúvida que a visão do presente e do futuro da placa de ateroma, a mim não me preocupa o avanço da inteligência artificial, me preocupa o retrocesso da inteligência natural. Estão aceptando os clínicos coronariografias que nem ventrículo têm. Desculpen, são vocês, como falei para o doutor Protásio. Não pode ser isto, alguma coisa tem que... Estamos partindo para a nova estrutura do cateterismo, para quando? Para 2030, 35. E coloquei isto, é um médico que está aqui, atrás de uma janela, cubrindo-se de todo o que é raio, todo o que é inteligência artificial. Aqui tem uma pessoa, que pode ser meu neto ou minha neta, que estão estudando medicina,
futuro sin clínica? Nós temos que pensar sempre no paciente. Se pensamos no paciente, estamos trabalhando corretamente. Ao contrário, não é ético, como dizia a doutora Adib Jatem. Eu agradeço, desculpem se me passei 1 minuto, 2 minutos. Convido vocês, este vai ser o 25 aniversário do nosso simpósio, ininterrupto. Eu acho que é um marco para a nossa instituição, donde vamos a ter o doutor Garimendi, Mário, estão todos confirmados, todos confirmados. Então, agradeço a todos vocês, muita sorte e que sejamos muito felizes. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Convido agora o doutor Sérgio Tarbini, vai estar falando nos próximos 15 a 20 minutos sobre imagem intravascular, além da simples obstrução coronariana. Sérgio. Muito obrigado, Tino, Dr. Constantino, pela possibilidade, Dr. Gilson, Dr. Ramírez, obrigado. Eu vou agora tentar revisar o nosso trabalho prático. Bom, vamos aqui. Eu vou passar um paciente que a gente recebeu no hospital recentemente, atendido por uno de nuestros clínicos que está aquí en sala, paciente joven, 59 años, diabético, hipertenso, dislipidémico, con histórico familiar de doença cerebro-cardiovascular grave, clínicamente con queixa de un equivalente anginoso, interpretado como cansazo, a esfuerzos habituales, nos últimos 6 meses, y nos últimos días o aparecimiento de dor precordial. Dor precordial que interrogó ao clínico, quien continuando con su avaliación clínica, solicitó electrocardiograma, muestra sístole ventricular, ninguna alteración aguda de STT ni señales de infarto crónico. Após isto, encaminhou ele para un teste de esforço. No teste de esforço, o paciente presentó outra coisa que preocupou o clínico, que foi a arritmia ventricular, con un episodio de taquicardia ventricular no sustentada. Inmediatamente o clínico, como é súa rotina, con os factores de risco e con a clínica, non tendo ST ainda, solicitou para o paciente facer unha avaliación anatómica no invasiva con un estudo de tomografía. Inmediatamente após realizado o exame, nos convocou asustado pela imagen que os señores poden ver no tronco da coronaria esquerda, comprometendo a bifurcación do tronco e o segmento inicial da arteria descendente anterior. Aquí está con zoom, vocês podem ver uma placa segmentar que se extende até a porción proximal da descendente anterior, de componente mixto, lipídica na fase inicial no tronco, seguida de unha calcificación. Todos datos que os señores clínicos poden observar e obter dun método non invasivo como é a tomografía e como o Dr. Constantino explicou, que além de comprometer a bifurcación do tronco, a doença tamén encontra-se comprometendo a origen do primeiro e grande ramo diagonal. Aquí, con os señores, tamén con calcificación. Na secuencia, seguindo o raciocinio clínico, o médico encaminhou o paciente para cateterismo cardíaco, fez o cateterismo cardíaco, manometría de ventrículo esquerdo preservada, porém, os señores poden observar que nós temos unha disfunción de ventrículo esquerdo da cual nós non temos motivo até agora. Coisa que tamén preocupou o raciocinio clínico do colega. Coronaria direita dominante de grande tamaño, ateromatosis discreta, tronco da coronaria esquerda de bon calibre, unha placa angiográficamente de menos de 50%, y aquí ya grita a primeira discordancia da angiografía con o que está acontecendo na parede arterial, que a gente non ve quando simplesmente inyecta contraste na luz. Non sabemos.
se vê sim a lesão do ramo diagonal e com os antecedentes que o paciente tinha, coloco ali novamente a imagem da tomografia com maior aumento ainda para os senhores entender qual era a preocupação do clínico. Solicitou e fizemos a avaliação funcional a partir do cateterismo com inteligência artificial de QFR, que deu um número de 0,82, que coloca a avaliação numa região cinza. Não deu alterado, mas não é normal num paciente com clínica e com histórico. Logicamente, qual foi a conduta que o colega tomou? Solicitou, por favor, fazer o tratamento do paciente, o qual ia incluir a abordagem do tronco da coronária esquerda e duas bifurcações, a bifurcação do tronco e a bifurcação da descendente anterior com o ramo diagonal. Aqui já as imagens da angiografia pré-intervenção e quando a gente tem que abordar bifurcações, uma ou duas, como é o caso, nós temos que, primeiro, avaliar em sala, com imagem intravascular, como a doença está afetando todos os segmentos para planificar o preparo e para planificar aonde a gente vai colocar stent, quais são os pontos de referência, como é por dentro a parede arterial, onde a angiografia não nos mostra a doença. Só para contar para vocês que começamos a avaliação com ultrassom intravascular distal ao segundo diagonal, aqui embaixo. Não tenho essa imagem aqui por causa do comprimento, mas sim um pouco mais em cima. Todo doente com aterosclerose, como vocês já vão ver. Estes são os scores, Euroscore e Syntax 2, de baixo risco, Euroscore 0,5, e uma complexidade moderada do Syntax 2, de 28. Vamos ver a arteria descendente anterior primeiro, no meio da tela, no segmento logo distal ao primeiro diagonal. Já começa, vejam vocês, vou investir um pouco de tempo aqui explicando a parede, a doença na parede, já está se estendendo do outro lado, placa fibrolipídica com superfície irregular. Isto é no segmento distal ou diagonal, não se vê nada geográficamente. Aumenta o conteúdo de placa, entran dois ramos septais, e esta doença vai se estender, vejam a placa fibrosa, conteúdo lipídico por detrás, vejam aqui um lago lipídico, do outro lado com irregularidades endoteliais, se estendendo agora em direção ao tronco, vai aparecer aqui o componente de calcificação que a gente já tinha sido alertado pela tomografía. Aquí está el ramo diagonal con calcificación ostial y este ya es el segmento inicial del segmento anterior, llegando al tronco, que va a presentar un segmento con estenosis importante, comprometiendo el osteo y la bifurcación del tronco. La placa causadora de, vean a composición de placa aquí está entrando circunflexa, también con calcio en la origen. Hay irregularidades y ahora ya el tronco va a continuar con la doença, aumentando a área luminal. O segundo ramo avaliado en la secuencia fue el ramo diagonal, que en la parte proximal presenta doença, fibrocalcificada, se extendiendo até o ósteo. Aquí vocês ven placa fibrosa, cuando vocês comiencen a ver sombra, a placa calcificada, que va a se localizar no tronco. Entonces, con esas informaciones nos tenemos que decidir cómo vamos a preparar ese territorio y si vamos a colocar o no stents y de qué tamaño, qué estrategia a gente va a usar. Estamos llegando aquí no ósteo do ramo diagonal, aquí está a calcificación y observen cómo a distribución y a cualidad de la doença é aleatoria en naturaleza. En la misma arteria, a pocos milímetros nos tenemos diferentes tipos de doença aterosclerótica. Estas son imágenes fixas, entonces, do ramo diagonal y a descendente anterior proximal, ósteo e o tronco. No ficando conformes ainda con la imagen de ultrassom intravascular, como o Dr. Constantino mostró,
ya vamos para un examen de tomografía de coherencia óptica, aumentando nuestra capacidad de ver endotelio y acusando grado de certeza en la medición de área. Finalmente, avaliamos arteria circunflexa con ultrasonido intravascular antes de proceder, a cual presenta una placa de área moderada, fibrocalcificada, en una arteria de menor calibre. Fizemos a preparación do segmento fibrocalcificado con angioplastia con cutting balón de dos tamaños, 3.0 inicialmente, y observando que no teníamos tenido ninguna complicación distal ni no ramo diagonal, y ya sabiendo o tamaño de la arteria descendente anterior y da bifurcación do tronco, un segundo balón cutting de 3,5. Con ese resultado, no está rodando o ultrassom. O ultrassom mostra aquí melhora da área no local de estenosis. Muito bem. Vamos em frente. Foi implantado no ramo diagonal un stent de 2,5 de 12 milímetros, facendo kissing balón. Fue implantado na arteria descendente anterior desde o tronco un stent de 4 milímetros de diámetro e 38 de comprimento desde a descendente anterior proximal, a baixa presión para no comprometer distal, y aumentando proximalmente, recruzado o sistema, novamente feito kissing balón entre os dois stents. Esta é a imagem do ramo diagonal, antes de retirar a guia dele, onde a gente agora tinha que examinar como ficou a bifurcação diagonal descendente anterior e já, se estava tudo bem, encarar o tratamento da bifurcação do tronco com a artéria circunflexa. Então, aqui está o stent do ramo diagonal, bem expandido, e aqui está a bifurcação junto com o stent da descendente anterior. Esta é uma imagem fixa da bifurcação e aqui os senhores e senhoras podem visualizar a reconstrução bidimensional da bifurcação, embaixo o ramo diagonal e em cima a descendente anterior. Finalmente, realizamos o tratamento de bifurcación con circunflexa, dilatamos con balón 2.5, utilizando balón farmacológico a través do stent que ya estaba implantado na arteria descendente anterior. Vamos ver agora como ficou con imagen intravascular a circunflexa, ficou con boa área, angiográficamente, sem comprometimento, con imagen intravascular, sin hematoma ni disección, aí já o catete está entrando no tronco da coronaria esquerda, aumento consistente da área luminal nos locais de estenosis que a gente tinha inicialmente. E agora, finalizando, a avaliação com imagem da artéria descendente anterior em direção ao tronco. O stent bem expandido, adaptado nas bordas, sin comprometimento de bordas, sin disecção, ambas bifurcações com abertura adequada da malha do stent, onde tínhamos dois stents junto diagonal, excelente resultado tanto por imagem intravascular como por angiografia. E para finalizar também, novamente, a tomografia de coherencia óptica, confirmando o que a gente já tinha observado com ultrassom intravascular e angiográficamente. Esse é o resultado angiográfico final, em oblíqua direita, em cranial e em espalda. Imagens fixas do resultado final da coronaria esquerda. Bom, quero colocar a discussão, o caso já para o final, após a apresentação do Dr. Ramírez, agradecendo novamente a oportunidade. Muito obrigado. Bom, enquanto
enquanto trocam aqui o computador, então iniciamos o simpósio com uma visão atual pelo Dr. Gilson Feitosa sobre o tratamento da doença arterial coronariana. Passamos pela importância da imagem intravascular, não somente para o diagnóstico, mas também para o tratamento. E finalizando, então, convido o Dr. José Antônio Ramires, que vai estar falando sobre a visão a futuro, uma visão de futuro da doença aterosclerótica. Dr. Ramires. Bom dia a todos, obrigado, Tino. É um prazer muito grande participar do simpósio mais uma vez. E numa situação muito interessante, olhar para o futuro. Nós estamos olhando para o futuro a partir de um passado que até muito recentemente nos fazia olhar a aterosclerose como um processo obstrutivo. No presente, é em busca da aterosclerose intracoronária. E no futuro, é tentar entender o que nós fazemos. Porque no presente, o que nós fazemos e tentamos toda hora entender é o que nós estamos tratando. O que é esse tratamento? É uma doença da vida inteira. Pode ser um câncer do sistema vascular, um câncer de evolução lenta, que demora décadas para atuar. É possível. Já foi descrito isso há cerca de quase 100 anos atrás, por um grande patologista francês que dizia que a aterosclerose era o câncer da artéria. Eu acho que é uma doença de uma vida, porque o feto tem e até o último dia de morte continuará tendo a aterosclerose. Só que alguns de nós aqui vamos morrer da aterosclerose. Todos morreremos com aterosclerose. Sem aterosclerose, ninguém. Então, que diacho de doença é essa? Que eu nasço com ela e vou levar a vida inteira a aterosclerose comigo. Até que chega uma situação dessa, em que toma o sistema vascular, principalmente o sistema vascular coronariano, com lesões difusas, graves. O senhor vejam aqui esse amarelo, é a artéria com o seu conteúdo de aterosclerose. Nós estamos tratando o quê? Estamos tratando o colesterol. Que colesterol nós estamos tratando? Tem vários tipos de colesterol. E os colesteróis de menor tamanho, o LDL de menor tamanho, é o mais agressivo. Mas o que existe na molécula do colesterol que é calculada? Um número muito grande de outros colesterol, que aí na mesma molécula tem LDL, tem IDL, tem VLDL e tem LPA. E qual deles é mais importante? Todos são importantes porque todos podem se oxidar. Todos podem ser glicados, no caso do diabetes. E todos se tornam tóxicos para a parede e desenvolvem um processo inflamatório, chegando até isso. Ou uma erosão discreta com um trombinho que pode evoluir para oclusão, ou com uma ruptura da placa, levando a trombose e oclusão. Mas o que nós temos na placa de aterosclerose? Isso é que a gente não sabe. Ou não sabia, mas não conseguimos entender ainda. Só pensamos no LDL. Mas, no entanto, quando eu olho aquela artéria, eu tenho lípides. E tem uma coisa que na lipidômica, que é o estudo de todos os componentes lipidêmicos que existem dentro da placa, olha a quantidade de lípides que tem lá dentro. Aí é da proteômica, espera aí que passou um. Olha a quantidade de gordura. Tudo isso está lá dentro. E como é que nós estamos tratando isso? Nós estamos dando uma estatina, que é importante ser dada, para tentar diminuir a influência do colesterol. Mas aquilo que já está na placa e desenvolvendo o processo inflamatório, nem sempre eu consigo atingir, depende muito se é no início ou se é uma placa já de longa evolução.
Se eu for olhar a proteômica, que é a quantidade de proteínas que está naquela placa, ajudando a moldar e deixá-las em equilíbrio, olha a quantidade de proteínas, todas as proteínas inflamatórias, que já foram desencadeadas por diferentes mecanismos, dando um processo inflamatório permanente. Bom, mas e daí? Isso é a proteômica, mas quando nós vamos ver a metabolômica, todo o metabolismo lá dentro, eu ainda tenho tudo isso associado. E tendo tudo isso, é uma doença muito mais complexa que nós conseguimos entender. Por isso mesmo, ainda tem um acompanhamento. O processo infeccioso, seja ele qual for, agudo ou crônico, ele também participa do processo inflamatório na parede da artéria. Como é que sai isso daí? Obrigado. Então, nós temos processos infecciosos já descritos da literatura por diferentes autores, com diferentes bactérias, bactérias bocais. Já foi descrito Helicobacter pylori. Nós ainda recentemente vimos um caso de Helicobacter pylori dentro de uma placa de aterosclerose. Quer dizer, a doença infecciosa de qualquer outro lugar, circulando, ela pode se acoplar dentro de uma placa, ajudando a desenvolver o processo inflamatório. Por isso que em todo quadro gripal, o pico da gripe aumenta o risco de infarto, porque desestabiliza a placa e o processo inflamatório se torna cada vez mais intenso, como ocorre com qualquer quadro infeccioso. Então, o componente infeccioso completa a lipidômica, a proteômica, a metabolômica, como quarto elemento para participar do desenvolvimento do processo aterosclerótico. Ora, estão aí os quatro juntos. E nós perguntamos, mas essas placas são localizadas, são isoladas, fáceis de se tratar, elas podem ser estabilizadas? Será? Bom, diferentes autores mostraram que placas pequenas são responsáveis por eventos futuros. Então, nós tratamos um paciente com uma placa, desprezamos as pequenas porque achamos que aquelas supostamente pequenas, com um tratamento que trata o colesterol, eu posso evitar que elas se prolonguem. Puxa vida, será que isso é verdade? Mas todos confirmam que, à medida que o tempo passa, aquelas placas pequenas desencadeiam um processo a mais. Mas eu não tenho marcadores que podem me ajudar para esse tipo? Talvez. Existem marcadores que nós usamos, alguns na prática, mas nem sempre nos orientam de forma suficiente. E o pior, vamos analisar todos os estudos redutores de colesterol. Em média, eles reduzem o risco em 30%. Poxa, mas se nós temos tanta certeza que o LDL é ele, o início do processo, será que reduzindo ele nós não poderíamos ter uma resposta melhor para 60%, 70% de redução de risco? Não, ela atinge como média 30%, alguns chegam a 17%, outros chegam a 38%, mas de uma forma geral é 30% como média de redução de risco. Então eu reduzo o risco, mas não reduzo e não impeço que a aterosclerose continue a evoluir. Por isso, aquilo que foi discutido anteriormente, quando nós fazemos a cinecoronariografia, nós estamos buscando a obstrução. E nos sentimos desiludidos quando não achamos a obstrução. Mas não achamos a obstrução por quê? Porque a imagem angiográfica, ela também não é perfeita, ela sempre foi considerada o padrão para ver uma obstrução. Mas existem obstruções não vistas pela imagem angiográfica. Vocês já viram com apresentações anteriores que isso é assim mesmo. A gente não consegue detectar todas as obstruções. Por isso, cada vez mais, nós vamos necessitar de conhecer como são essas placas dos diferentes ramos arteriais. Aqui eu gostaria de fazer
um parênteses homenageando o Constantino. Ele foi o primeiro a fazer isso de rotina, tanto na artéria culpada, como em outras artérias não culpadas. E ele passava a identificar obstruções não detectadas, como vocês já viram. Ora, será que nós estamos tratando a aterosclerose pelo jeito convencional, tão adequadamente, desprezando que as pequenas obstruções ou as lesões não detectadas da angiografia continuem progredindo para lá na frente desencadear um novo episódio? Década de 80, nós tratamos os pacientes que recusaram cirurgia. Um trabalho publicado pelo Dr. Vadil Webb. 8 anos depois, todos repetiram a cinecoronariografia. Todos se tornaram triarteriais. Todos. Aqueles que tinham lesão de uma artéria, passaram a ter de 3. Quem tinha de 2 artérias, passaram a ter de 3. E o que é importante, 60% tinha artéria ocluída. Ora, e era numa época que as estatinas estavam começando. E o resultado poderia ser diferente mais para frente. Repetimos isso mais para frente, uma década depois, com outro estudo, com outros pacientes. E foi o mesmo resultado, mesmo tomando estatina. Ora, então nós precisamos parar de pensar que é só obstrução. Nós temos uma doença difusa, um processo inflamatório persistente. Nós não temos nenhum anti-inflamatório ideal para tratar isso. Tentamos, com a estatina, melhorar o máximo possível com a redução do colesterol e tentar reduzir o processo inflamatório. Mas qual processo inflamatório? Da placa com obstrução ou das placas difusas que estão em toda a artéria? Isso nós não conseguimos. Por isso que o paciente, mesmo tomando estatina, mais para frente ele pode vir a ter novos quadros obstrutivos. E qual é o futuro? O futuro ideal nós não temos. O Dr. Gilson acabou de nos mostrar as novas possibilidades com tratamento do colesterol, com injeção semestral, com injeção anual, ou até, talvez, no futuro, uma injeção que dure por muito mais tempo. Mas a mira continua sendo o LDL. E nós não podemos só combater o LDL. Nós temos que combater os outros lípides que estão lá dentro e, além disso, tentar reverter o processo inflamatório de uma forma sistêmica, porque é a mesma inflamação que vai levar à gliose, com obstrução de microcirculação central, é a mesma que leva à obstrução de carótida e a mesma que vai levar à obstrução de artéria periférica. E não adianta pensarmos só no coração. É o mais prevalente, mas todas as outras estão sofrendo ao mesmo tempo de forma diferente. No rim, vai até a insuficiência renal, porque a doença já começou e não parou. No cérebro, vai para a perda de memória até a demência senil. Faz tomografia e vem lá. Gliose difusa, obstrução de microcirculação. Mas quando começou essa obstrução de microcirculação? Hoje a gente encontra em pessoas pouco mais de 40 anos, 50 anos. Ora, ela já vem vindo, mas nada está sendo feito e é a mesma doença que até hoje nós não conseguimos controlar. Por isso que todas as imagens, faz assim, não estou vendo lesão, aí você vai observar pela ultrassonografia ou pela coerência óptica, tomografia, aí você observa que existe uma placa com obstrução. Ora, mas antes ele não era obstruído. Não era porque eu não enxergava. Apesar de não ser cego, não conseguimos identificar. Então precisa tratar. Sim, precisa tratar. Quantas outras esses doentes podem não ter outras lesões e nós continuamos não diagnosticando? A clínica chama atenção. O paciente é assintomático, mas tem ECG positivo no esforço com baixa carga. Aparentemente não tem nada. Ué, então por que o teste deu positivo? Ah, microcirculação. Espera aí, vamos agora jogar tudo para microcirculação? Procura-se
está lá a obstrução, tem placa. Então temos que tratar. Ou o paciente, 58 anos, com vários fatores de risco, angina os esforços em progressão. A mesma coisa, você vê a obstrução e vê uma artéria muito diferente. Faz a tomografia, olha o que ocorre. Ela tem placa dos dois lados, levando a irregularidade difusa e com pontos de obstrução mais acentuada. Temos que tratar, temos que nos despir de alguns princípios que nós tínhamos, entender que a clínica continua sendo soberana, mais do que tudo, que é uma doença que 100% dos seres humanos têm. E quanto maior a idade, mais grave será essa doença. Então, maior o risco que ele tem. E nós temos a obrigação de perseguir para evitar que esses pacientes tenham recidivas com essas obstruções, com novos episódios isquêmicos, infarto e complicações graves que podem levá-lo à morte, quando poderia ter sido prevenida 10, 15 ou 20 anos antes. E nós ainda não temos grandes armas, mas as poucas que temos, nós temos que utilizar até o último dia. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ramírez. Então, agora, nesses últimos 15 a 20 minutos, acho que 15 minutos, teremos um espaço para discussão. Eu lembro a vocês que as perguntas podem ser mandadas. Tem o tablet aqui, à medida que for recebendo as perguntas, eu vou repassar aos convidados. E gostaria de iniciar a discussão aqui com uma pergunta para os membros do simpósio. Em relação ao doutor Ramírez mostrou... Dá para reduzir a luz aqui da frente um pouquinho? Está muito forte. Mostrou que a doença aterosclerótica é uma doença com a qual praticamente nascemos todos, certo? Ninguém vai escapar dela, desde a fase precoce das nossas vidas, e que ela é muito complexa e existem inúmeros fatores que vão ser os gatilhos para que ela comece a se desenvolver de forma, em placas de ateromas que possam comprometer o fluxo sanguíneo para diferentes sistemas circulatórios. Pergunto aos senhores, qual a importância de um diagnóstico cada vez mais precoce da doença e se esse diagnóstico mais precoce da doença vai repercutir numa mudança no tratamento precoce desses pacientes, visto que o Dr. Gilson mostrou quais são os tratamentos atuais que dispomos e como eles impactam na evolução da doença, e o Dr. Ramírez reforçou também que, apesar de todos os tratamentos disponíveis, a doença continua matando, mostrando que ainda não temos um tratamento ideal. Quanto mais precoce seja o diagnóstico e mais precoce seja a intervenção, poderemos estar mudando a evolução da doença? E qual seria a forma de fazer esse diagnóstico mais precoce? Se eu puder responder, eu não sei se seria o tratamento mais precoce ou a prevenção mais precoce. Eu acredito que a prevenção mais precoce é que seria o mais importante. O que nós fazemos na adolescência e quando jovens, entre 20 e 40 anos, nós vamos pagar a conta depois dos 50. Então, tudo que nós fazemos nesse período poderia incluir a prevenção mais precoce. A prevenção englobando dieta adequada, englobando atividade física, englobando o indivíduo ter horas de sono condizente com as necessidades que o ser humano tem. Quer dizer, se isso tudo for realizado num período precoce, seguramente nós estaremos influenciando lá na frente. Agora, se chega lá na frente, a aterosclerose já está instalada e já está difusa. O que nós vamos o tempo todo é correr atrás do rabo. Trata, mas vem um evento. Trata, vem outro evento. A proteção é 100%? Não, não é e não será nunca. Porque nós temos, como parte do envelhecimento, a própria evolução da aterosclerose que não foi prevenida lá atrás.
está dito, parece óbvio, que uma coisa que se levanta é a carga de, por exemplo, levando-se em conta LDL, a carga de exposição a LDL durante os anos. Quanto mais tempo, isso fica bem caracterizado na hipercolesterolemia familiar heterozigótica, mais precocemente acontecerão as condições relacionadas à doença e, se puder retardar isso aí, controlando o LDL e colesterol, as manifestações também se retardarão. A realidade é que considere-se que na virada do século XIX para 1900, de 1800 e pouco para 1900, veja, a sobrevida média das pessoas era de 40 anos. Hoje, a sobrevida média no Brasil é de 76,7 anos. A expectativa de vida do brasileiro é, no momento, 76,7 anos, sendo 73 para os homens e 7 anos a mais para as mulheres. As mulheres vivem 6 ou 7 anos a mais do que o homem, em geral, mas no Brasil isso está bem demonstrado. Houve um aumento enorme da expectativa de sobrevida. Qual é a expectativa do ser humano de viver? É outra questão. Provavelmente seria algo em torno de 120, 115, 120 anos. Mais do que isso, é uma coisa teórica, eu diria que indesejável, a menos que exista um outro planeta para a gente viver. Porque senão não seria decente para os nossos filhos, netos, bisnetos, etc., porque não teriam espaço para viver. Você está dizendo isso que daqui a 40 anos nós vamos estar discutindo isso aqui. Mas o quanto mais se puder chegar ao que é a real estimativa de vida do ser humano em condições de saúde, melhor. Já conseguimos um pouco. Eu acho que essas medidas todas, tendo com base a aterosclerose, que é a causa principal de morte no mundo, elas certamente que são desejáveis e bem-vindas, desde que aplicáveis. As medidas preventivas de hábitos, costumes, estresse e tudo mais, são as de primeira linha, porque não fazem mal, geralmente. Aquelas relacionadas a medicamentos têm que ser todas submetidas a uma conveniente avaliação para realmente saber se não fazem mal. Entregam o que prometem em benefícios e não fazem mal. Eu estou com isso me referindo a essa linha que eu acentuei aqui no fim da apresentação dos mensageiros de RNA. É uma moda, é um novo pensamento, muda o RNA, então aquela molécula-alvo que se quer, lá naquela célula, geralmente o fígado, deixa de ser produzida. É assim mesmo, sempre. Não tem outras implicações. Isso precisa ser comprovado ao longo do tempo. Mas com esses cuidados, acho que estamos evoluindo relativamente bem. E é ter o conceito do que se deve implementar já comprovadamente. As medidas mencionadas. Faz uns 20 anos atrás, quando completamos os 25 anos da primeira angioplastia, e como tinha sido conhecimento público de atleta, me convidaron, de un atleta de fútbol que volvió a jugar con 2 stents, me hicieron una entrevista en un programa popular y o entrevistador, muy agresivo, digamos, con su forma de preguntar, me dice: ¿a qué se debe, doctor, que cada vez tenemos más gente con problemas cardiovasculares? Y olha, comencé falando das mudanças, da prevenção, que nós não tivemos educação
nós não tivemos educação para transferir isto para o jovem, que são as crianças. Eu comecei a dizer o que éramos quando criança. Jogávamos bola na rua, jogávamos pimbolim, fazíamos pimbolim, estamos na rua brincando todo dia. Aí o cara me diz, você é um saudosista. Bom, então hoje continuo sendo um saudosista, porque se nós não prevenimos já, vamos a ter uma geração de jovens com doença muito mais precoce de lo que a gente está imaginando. Quando a gente vê agora, que nós vemos lá no hospital, gente em torno de 40 anos, infartado, você diz, espera um pouco, isto não era tão frequente antes assim. Então estamos vendo gente mais jovem, por quê? Porque lo que vocês falaram de prevenir, estresse, dieta, exercício, medicamentos bem tomados, como você explicou muito bem. Eu acho que nós como clínico, porque eu me considero clínico, eu faço clínica, e falhamos. Eu, por exemplo, termino de fazer um procedimento, e a família vem e me pergunta, doutor, como foi? Bem, agora está tudo bem, vamos ver como levamos, digo, já vai haver dos médicos, vai exigir para o senhor, tal coisa. Você que quer? Não, eu sou filho, e com essa barriga, você, onde que vai? Doutor, não me diga aí. Vocês sabem disso. Pacientes não querem consultar comigo. Eu perco 30% dos pacientes quando eu começo falando isto. Não querem nem saber. Aí então eu sugiro, para eles sabem, que para mim um método de prevenir a essa gente jovem é o que aprendi com Macruz 50 anos atrás. Quando você vê a doença precocemente, você, o que faz? O que você mostrou aqui agora. Todos os medicamentos que tem hoje para diminuir a velocidade e a evolução da doença estão relacionados com tudo o que nós temos, todo esse arsenal terapêutico. Agora, eu digo que para mim um método que seria um método que fiz comigo, não vou falar de mim porque eu fui atrás de minha doença, porém hoje nós temos, porque eu fiz um cateterismo com ultrassom, eu não tinha nada na minha coronária. Não, eu quero que me façam ultrassom. E tinha uma placa lipídica que nem lhe digo a placa lipídica que tinha. Hoje está calcificada, bom, continua igual. O que quero dizer como fazer um diagnóstico mais precoce? Eu acho que, para mim, se eu posso transmitir o que eu penso, nesses pacientes jovens, com fatores de risco, com antecedentes de pai, com doença coronária na família, com problema de colesterol, a tomografia coronária bem feita é um método diagnóstico de primeira escolha, não para diagnosticar para cateterismo, não. Para que quem faça uma tomografia, e eu insisto com estes jovens que vão na tomografia, vão aprender imagem. Quando você detecta uma placa lipídica, o que faz? Vai para cateterismo? Não. Eu acho que a tomografia, nesse tipo de paciente, vai facilitar, se nós, é meu pensamento, uma tomografia vai facilitar um início de uma prevenção muito mais precoce da evolução desta doença, como o Ramírez falou. Então, nós vamos todos para ter, mas estamos vendo que cada vez mais precoces as pessoas estão tendo infarto. Desde janeiro até agora, no hospital, 22 pacientes de infarto agudo com em torno de 40 anos, inclusive mulheres. E tenho 2 pacientes ainda com ritmo de hormonas normais, com 48 anos, com placa de ateroma. Então, alguma coisa mais, mas se nós não fazemos precocemente este diagnóstico, eu acho que a tomografia vai ser um método, quando é bem feita, não vulgarizar. Quando é bem screening, eu acho que esse é um método além da prevenção que eu digo para todos os pacientes e que não gostam. No, solo reforzar o que o doutor Constantino colocou, o que o doutor Ramírez e o professor falaram de prevenção. A gente está mostrando casos, como que mostramos, e estamos llegando atrasados na abordagem da doença, já chegamos tarde, o paciente já está com a doença. Então o objetivo é
prevenir. Só isso. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Ficaram algumas perguntas que vieram aqui, infelizmente não temos tempo hábil, algumas perguntas interessantes sobre uso de polipílula, sobre como detectar uma placa vulnerável. Sugiro que na saída aqui conversem com o Dr. Ramírez, Dr. Constantino, Dr. Gilson sobre essas questões. Peço desculpas pela falta de tempo. Agradecer novamente ao Dr. Gilson, ao Dr. Ramírez. Para a gente é sempre um orgulho poder estar tendo a presença dos dois médicos muito distinguidos nos nossos eventos, tanto nos eventos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Sociedade de Hemodinâmica e do nosso CardioInterv. Para a gente é muito importante ter sempre essa visão clínica que nos traz uma possibilidade de estar visualizando a doença coronária de um outro ângulo, muitas vezes necessário para a gente. Agradecer ao Dr. Constantino por todo o empenho que ele sempre trouxe a nós e a todo o grupo, equipe jovem do Hospital Constantini, residentes que vem se transformando em staffs, de tentar mostrar para a gente a complexidade da doença, não só no seu diagnóstico, mas também no seu tratamento. Ao Sérgio, também por todo o apoio que ele dá justamente na formação dos residentes, também com esse mesmo intuito, formar cardiologistas que saibam como abordar não somente a doença aterosclerótica, é uma doença muito complexa, mas como outras doenças. Então, com isso, finalizar aqui o simpósio, agradecer novamente a presença de todos.